Imagine juntar dois jogadores, ambos sendo ou estrelas ou superestrelas, mas desde o começo dava para perceber que estavam fadados ao fracasso. Pode ser por choque de personalidades, estilos de jogo ou montagem inadequada do restante do time. Neste vídeo, veremos 5 duplas da NBA dos últimos anos que estavam fadadas ao fracasso. E vamos analisar por que elas fracassaram. Giannis e Dame. Agora, eu admito, quando Damian Lillard chegou a Milwaukee, achei que eles seriam uma dupla fantástica. Ao unir o pivô mais dominante da NBA a um dos maiores armadores pontuadores, é natural esperar bons resultados. Mas há algo que passou despercebido por todos e impediu que essa dupla se destacasse como esperado. Eles são incompatíveis no pick and roll. O que exatamente eu quero dizer com isso? Damian Lillard é um mestre no pick and roll. No seu último ano em Portland, ele liderou a liga em pontos marcados como condutor da bola no pick and roll, com a maior eficiência entre todos que marcaram pelo menos 10 pontos por jogo nesse tipo de jogada. Ele foi, estatisticamente, o melhor armador de pick and roll da liga. Então, avançando um ano depois, quando Dame se juntou aos Bucks, sua efetividade no pick and roll despencou. Então, o que aconteceu? Giannis é um jogador que não gosta de fazer bloqueios e, quando faz, não faz muito bem. Geralmente, quando Dame faz pick and roll com Giannis, não dá certo. Geralmente, Giannis prefere fugir da marcação e receber a bola para pontuar. Apesar de ser tecnicamente um pivô, Giannis na verdade prefere conduzir o pick and roll ele mesmo e não fazer bloqueios e rolar para outra pessoa. Isso leva a um dilema desconfortável. Como resultado, Dame geralmente fica parado no canto e não faz nada. Ele nunca foi, um jogador que se movimenta sem a bola. Quando ele não faz o pick and roll, perde a parte mais forte do jogo dele. Esse foi o principal motivo dessa dupla não ter funcionado, não por desempenho abaixo do esperado. Eles simplesmente não se sentiram confortáveis o suficiente para se adaptar aos pontos fortes um do outro. Em vez disso, ambos queriam jogar como sempre fizeram, sem se adaptar. Torcedores do Blazers e Bucks tiveram debates acalorados. Alguns acham que Giannis não precisa se adaptar, pois já foi campeão como principal destaque. Torcedores do Blazers disseram que você não usa o Dame corretamente. Você deve usar mais pick and roll, já que os times do Dame em Portland sempre foram fortes ofensivamente. Ambos os lados têm razão. O Dame, na verdade, teve seus melhores jogos sem o Giannis em quadra, já que ele pôde voltar às suas origens e dominar o pick and roll. Ainda assim, os Bucks tinham mais problemas que levaram a dupla ao fracasso. Por exemplo, o elenco de apoio vivia seu pior momento desde o início da era Giannis. Se depender do Gary Trent Jr. para vencer, seu time provavelmente não está pronto para competir. Com lesões e sendo o segundo time mais velho da liga, não surpreende que tenham sucumbido quando os playoffs começaram. Além disso, Giannis e Dame também são bastante suscetíveis a lesões. Isso afetou os dois mais do que eles deixaram transparecer. Mas, no geral, foi a incapacidade deles de complementar o jogo um do outro que acabou levando esse duo ao colapso. Zach LaVine e DeMar DeRozan, duas equipes diferentes em duas eras diferentes. A parceria de Zach LaVine e DeMar DeRozan, tanto em Chicago quanto em Sacramento, não produziu os resultados que suas equipes esperavam. Liderados por essas duas estrelas, suas respectivas equipes fizeram apenas uma aparição na primeira rodada. Isso foi em 2022, quando eles perderam em 5 jogos. Nas outras vezes, ficaram fora dos playoffs ou perderam nos play-ins para times que eram favoritos. Em 2025, enfrentando o Mavs sem Kyrie Irving e com Anthony Davis recém-recuperado de lesão. Não há motivo para os Kings perderem isso? Não há mais desculpa para esse duo sempre decepcionar quando a pressão aumenta? Mas por que isso acontece? Vamos falar do DeRozan. O estilo de jogo dele é agradável de ver quando os arremessos entram. Em uma era em que o arremesso de 3 pontos é abundante e os ataques com ritmo e espaçamento são o padrão, no momento em que DeRozan entra em quadra, todo o plano de jogo do seu time muda. Ao invés de girar muito a bola, você finaliza as posses isolando o DeRozan. Antes, os Kings jogavam em ritmo acelerado com De'Aaron Fox, mas agora adotam um ataque mais metódico, ritmo lento e foco no half-court. Essas mudanças não são necessariamente ruins. Times como o Nuggets tiveram sucesso com um ataque mais lento e menos arremessos de 3 pontos.
Mas DeRozan não é Jokic. Combinado à falta de arremesso de 3 pontos, todos os times em que ele jogou tiveram baixa eficiência nesse quesito. Na temporada 2020 e 2023, quando o Kings foi aos playoffs, ficou em sexto em tentativas e nono em percentual de 3 pontos. Na temporada 2024-25, com DeRozan liderando, caíram para 24º em tentativas e 20º em percentual. Na verdade, todo o time deles e os jogadores de apoio sofreram regressão significativa. Alguns diriam que é uma coincidência misteriosa, mas não é. Quando DeRozan está em quadra, o espaço diminui e os defensores conseguem contestar. Os arremessos deles ficam mais difíceis, reduzindo o aproveitamento. Não há dúvidas sobre o talento de DeRozan e sua habilidade em pontuar, mas ele faz isso de forma oposta ao que tornou o Kings bem-sucedido. Por outro lado, você tem Zach LaVine, que, assim como DeRozan, tem uma mentalidade voltada para pontuar primeiro, e ele também nunca foi um bom passador. Apesar de se movimentar bem sem a bola, LaVine não tirou proveito dessa função. O pivô Domantas Sabonis é o melhor passador e tem a melhor visão de jogo do time. Serve como ferramenta para ajudar a dupla a pontuar. Em meio década em Sacramento, Sabonis talvez seja o melhor jogador dos Kings, mas ele nunca foi o cara decisivo no final dos jogos. Como resultado, DeRozan e LaVine acabam tentando carregar o time em situações de pressão, algo em que nunca foram bons. LaVine só foi aos playoffs uma vez em mais de 10 anos na NBA. Se esses dois não funcionaram em Chicago, com certeza não vai funcionar em Sacramento. Devin Booker, mais Kevin Durant. Quando Durant se juntou ao Phoenix Suns, fazia cerca de 1 ano e meio desde que eles chegaram às finais. No papel, parecia que a adição do Durant levaria o time ao topo e dominaria uma conferência oeste pós-Golden State. Após a troca por Durant, o Suns ficou com a segunda maior chance de ganhar o campeonato, segundo as probabilidades. Mesmo as casas de apostas mais pessimistas confiavam no Suns, que continuava favorito no Oeste mesmo após a lesão de Durant, desde que ele se recuperasse. Na segunda rodada, essa dupla, principalmente o Booker, teve as atuações mais insanas que já vi. Como eles acertavam arremessos de média distância como ninguém, foi um retorno a um estilo de basquete que parecia extinto. Eles dominaram o Nuggets de uma única área. Infelizmente, eles perderam a série em 6 jogos, revelando seu maior defeito. Ao contratar Durant, o Suns perdeu todos os principais jogadores de apoio que os levaram às finais. O restante do elenco era praticamente uma sombra do time finalista, então dependem muito do Booker e do Durant. Com o tempo, essa dupla teve várias mudanças no elenco. Por exemplo, DeAndre Ayton, depois de muitos anos sendo criticado, foi trocado por Jusuf Nurkic, que de alguma forma era ainda mais fraco e menos eficaz do que o Ayton. Depois, Chris Paul foi trocado em um péssimo negócio que trouxe Bradley Beal. A equipe deles envelheceu com a chegada de Eric Gordon. Basicamente, em poucos anos, o Suns passou de uma equipe jovem e promissora para um elenco velho e acabado, com jogadores que simplesmente não se importavam mais. O resultado foi que essa dupla dinâmica de pontuadores não conseguiu nada além de uma única aparição na segunda rodada. Ao invés de esperar e desenvolver o núcleo jovem ao redor de Booker, trocaram tudo, até 4 escolhas de primeira rodada sem proteção. Esse é o pior aspecto de se ter um novo dono, alguém com dinheiro ilimitado para gastar, porque você acaba gastando feito louco, sem nenhuma estratégia e assumindo contratos ridículos. Joel Embiid mais Paul George. Ah sim, os irmãos de vidro. Desde a temporada de jogador mais valioso do Embiid, o impacto dele no cenário da NBA tem sido inexistente. Só de imaginar unir duas das estrelas mais propensas a lesões na liga já é cômico. Fica pior ao notar que essa dupla soma quase 70% do teto salarial do time. Acho que quando o $200 milhões a expectativa era que o Embiid também estivesse saudável e que essa dupla teria uma chance de levar os Sixers a um título. Segundo Daryl Morey, George traria o poder de fogo extra ao lado de Embiid e Maxey para enfrentar os Celtics. No meio da temporada, ao perceberem que não conseguiam se manter em quadra, os Sixers retomou a estratégia antiga de tanking.
Ao invés de apressar o retorno dos dois, optaram pelo tanque, perderam 14 de 15 jogos e caíram na classificação, aumentando as chances de uma escolha alta no draft. Eles selecionaram Vijay Edgecombe com a terceira escolha. O plano original dos Sixers era montar um time competitivo ao redor de Embiid, mas como esse plano basicamente fracassou, eles iniciaram o plano reserva. Uma franquia liderada por Tyrese Maxey, junto com jovens promissores como Jared McCain e Vijay Edgecombe. Com muitos jovens talentos, o futuro dos Sixers parece muito melhor que o presente. Paulo Banchero mais Franz Wagner. Sim, pode ser controverso rotular esses dois jogadores em nível de All-Star como uma dupla destinada ao fracasso. Ambos são muito bons, mas ao chegarem ao Magic, eles realmente foram colocados em uma situação de fracasso, com a maior parte da culpa recaindo sobre o time por não construir adequadamente ao redor deles, o que faz com que suas fraquezas sejam exploradas ano após ano. O Magic tem dois jogadores versáteis de 2,08 metros, o tipo ideal para a NBA atual. Enquadra a habilidade de arremesso inconsistente e a dependência de arremessos contestados não tem sido uma fórmula de sucesso. O time vence por causa da defesa de todo o elenco, do início ao fim. Eles são, sem dúvida, o time mais disciplinado da liga. No ataque tem sido uma luta monumental. Na temporada 2024-25, a equipe registrou um novo recorde negativo de 30 e 1,8% nos arremessos de 3 pontos. O pior time em arremessos de 3 pontos da liga. Devido à falta de arremessadores entre suas duplas da NBA, que estavam fadadas ao fracasso desde o início, o espaçamento simplesmente não existe. Até Kentavious Caldwell-Pope, com 40% de aproveitamento em 3 pontos nos últimos 4 anos, chegou a Orlando e teve sua pior temporada de arremessos em 10 anos. Você poderia perguntar, Banchero e Wagner estão tendo dificuldades para arremessar de 3 porque o espaçamento do time é tão ruim? Será que eles sempre arremessaram mal e isso influenciou o resto do time a arremessar mal também? A quadra fica tão congestionada e, em clima de playoffs, o ataque estagnado do time inteiro é explorado sem piedade. Há um limite para o que se pode fazer na defesa para pará-los. Em certo ponto, é preciso pontuar, mas eles não conseguem. Como Banchero e Wagner usam muita posse de bola, o Magic fica sem um armador real para liderar o ataque. Mesmo talentosos, eles sempre priorizam seu próprio arremesso. Talvez algo deva mudar. Eles precisam mudar e toda essa franquia precisa repensar como montar um elenco ao redor dessa dupla. Normalmente, eu não gosto de criticar jogadores jovens por não terem sucesso, porque, você sabe, eles são jovens, ainda estão aprendendo. Mas o Magic tem sido tão ruim ofensivamente há anos e só piorou. Então você tem que se perguntar, será que eles conseguem levar o time a ser pelo menos uma equipe ofensiva mediana? É isso, pessoal. Essas foram 5 duplas da NBA que já nasceram destinadas ao fracasso. Me diga aí nos comentários, você acha que duplas como DeMar e Zach LaVine, sabe, vão dar certo? Você consegue ver eles levando os Kings a algum lugar? Consegue pensar em outras duplas que não corresponderam às expectativas? Me diga aí nos comentários. Muito obrigado a todos por assistirem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E claro, como sempre, nos vemos na próxima. Valeu!